Oh, coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você, para a gente refletir um pouquinho juntos, para a gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar você, né, que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só. O que me contaram é que existe uma cultura, não sei se uma prática, não sei o que que é, que os irmãos eles brincam de se bater, tipo, mas é bate mesmo, sabe? Às vezes você vê na rua, no meio da rua, eles brincando, dando risada, mas se batendo. E bater é uma coisa que a gente não aceita mesmo entre os irmãos, assim, é uma coisa que a gente intervém, né? E eu tenho um menino de 4 e um menino de 2. Esse menino de 4, ele é super do contato social, então ele ficou, né, na questão da pandemia, ele ficou em isolamento, ficou sem escola, agora ele está voltando ao contato social, assim, parece que ele está na tipo, uau, pessoas, amigos e tal. E a Tô gente desse tem tipo aí. é, e a gente tem uns vizinhos que são irlandeses mesmo, e o meu filho ainda não fala inglês, né, ele acabou de entrar na escola, ainda não entende quase nada, e essas crianças só falam inglês, né. Então eles super brincam, as crianças têm 8 e 6 anos, eles super brincam juntos, mas esse casal de irmãos, eles têm essa coisa da brincadeira brigando, né. Então, quando eles estão aqui em casa, vira e mexe, eu tenho que ficar junto e eu fico pedindo para não brigar. E aí eu já coloquei a regra da minha casa, que se briga acaba a brincadeira, e sempre acaba a brincadeira. E o meu filho fica muito bravo e muito triste, porque aí eles, né, eles têm essa prática de brigar e no fim quem acaba perdendo um amigo é ele, então ele fica bravo. E aí essa semana, eles estavam brincando de construir casas com sofá, com, almofadas do sofá, e eu não sei exatamente o que aconteceu, porque justo nessa hora, obviamente que eu não estava, e o menino de 6 anos machucou muito o meu filho, assim, do tipo de ficar uma marca nas costas dele, tipo um queimado, sabe, acho que arrastou pelo chão, não sei o que aconteceu. E aí na hora eu fiquei muito brava, assim, porque o menino, quando eu fui entender o que aconteceu, o menino falou assim: "Ah, ele destruiu a minha casa de almofadas". E eu falei: "Pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira, né, você não deve machucar por conta disso". E eu pedi para o menino ir embora, assim, pra acabar a brincadeira, porque a regra da casa é essa, né, sem brigar e tal. E aí o meu filho ficou muito triste, ficou muito bravo comigo, porque eu falei para o amiguinho dele ir embora. E aí eu expliquei, né, falei: "Ó, filho, a gente não admite, machucar as pessoas, isso é uma coisa que a gente não pratica nessa casa, se lá na casa deles eles têm essa coisa da briga, é uma questão deles, na nossa casa a gente não vai permitir". E ele ficou muito bravo, e ele fica pedindo para voltar, pedindo para ir lá, pedindo para o amiguinho vir, e manda bilhete, e manda não sei o quê. E aí eu fico meio perdida, assim, sem saber. Eu até vi o seu vídeo, né, da segurança física versus a segurança emocional, porque, assim, na minha cabeça, tem essa questão de proteção física mesmo, porque é uma briga pesada, né, então, dessa vez machucou as costas, da outra vez machucou a cabeça, que puxa bem o cabelo, assim, sabe. E então, e aí eu fico, ao mesmo tempo eu sei que para ele este contato com as pessoas, o contato com os amigos que falam inglês é importante. Então eu fico meio sem saber, e aí na minha cabeça vem aquela coisa, né, putz, e aí quando ele crescer dos relacionamentos abusivos, então eu vou falando para ele que a gente não pode ficar perto de quem machuca a gente, por mais que a gente goste das pessoas, que às vezes tem pessoas que faz mal pra gente, que a gente não pode se submeter a isso. Mas às vezes eu acho que eu tô meio que psicologizando muito, sabe, o que aconteceu e que são só crianças brincando, e eu não sei o que fazer. Tô super Entendi. Uhum.
Agoniada, né? Que dá. É, porque eu sei que para ele é importante, sabe, mas ao mesmo tempo invade um valor, assim. Uhum. Sabe o que eu acho? Eu tenho a sensação que você está com poucas opções no seu cardápio de comportamentos, o seu cardápio de comportamentos. Tipo, se eles brigam, vai embora. Não tem nenhuma outra opção, Entendi. entende? Porque se ele vai embora, sua criança fica triste. Então, essa única opção que está presente aí para você não está atendendo a sua criança, está atendendo só você, né? Uhum. Como é que a gente pode encontrar outras opções? O que poderia ser viável fazer que não fosse mandar embora quando briga? Sabe assim? Eu acho que o exercício que você vai ter que fazer é aumentar as opções do seu cardápio. E aí é muito relativo. É realmente você pensar até onde você dá conta de, né? Até que ponto essas crianças estão abertas para a gente conversar, para ir para a mesa da paz, para ir para bater um papo, porque às vezes a gente vai fazer algumas intervenções para os vizinhos, que seria talvez esperado que a família deles fizesse e tal, mas que vai salvar a relação ali, que vai às vezes até ajudar esses meninos no futuro. E olha que bem que você fez, talvez até um propósito da vida que eles estejam aí com você, sabe assim? Talvez eles estão precisando de alguém de outro, que a família não está falando algumas coisas, que talvez você vai falar e que vai ser interessante para eles, entende? Então, Uhum. assim, é claro que quando você me conta, eu tenho que acatar o que você traz, o seu julgamento de muito machucado. Eu fico pensando, meu Deus, quanto muito machucado foi isso, né? Porque muito é relativo, né? É uma coisa que eu não sei. O muito que eu imagino, não sei se é igual ao muito que você imagina. Então, tem um monte de variáveis aí que eu não tenho como controlar na hora de te dar uma resposta sobre isso. Então, eu vou contar que você vai fazer as suas análises aí para ver o que é o seu bom senso, a sua coerência, né? Para não ficar mantendo em casa alguém que está realmente abusando, né? Lesão corporal, né? Na criança ali, eu tô, não, vamos conversar, não, entendeu? Então, faça as suas análises aí de bom senso, tá? Tá. Mas dentro de algo, né, considerando que são crianças, que estão brincando, que estão gostando de estar juntos, que o seu menino está precisando, né? Dentro de tudo isso, que outras opções eu tenho, a não ser quando começar a brigar, mandar para casa? Esse é um ponto que eu quero te trazer, que eu acho que vai ficar como dever de casa, assim, sabe? Para você Sim. pensa mesmo com papel e caneta na mão, assim, escreve que outras opções me vêm, sabe? Pensa, gasta um tempo nisso, sabe? Avalia o que você pode fazer, né? E aí, essas playlists de agressividade infantil que a gente já tem, essas orientações, pensa, o que você conseguiria usar também com filhos que não são seus, né? Com filhos de outros. O que Uhum. caberia, o que você acha que... Então, talvez até uma repassada em alguns conteúdos, mas agora pensando nessa situação. Porque às vezes quando a gente olha com esse outro olhar, a gente vai percebendo algumas adaptações, algumas coisas que cabem e que a gente pode usar com essas outras crianças. Porque eu acho legal você ter mais opções e facilitar, de repente ensinar, orientar, ajudar. Por exemplo, na nossa casa, não briga, ok. E como resolve o conflito? Então, explica como é que resolve o conflito na Sim. sua casa, ao invés de só mandar embora. Porque veja que tão violento quanto bater, agredir e brigar é mandar embora. É violento também, né? Principalmente se o outro está sedento por essas relações, né? E eu simplesmente mando embora e tal. Então, é violento também, Sim. né? Então, é legal a gente pensar que alternativas eu encontro não violentas para resolver a questão da violência. Senão, eu estou realmente tratando violência com violência. Pá, vai embora. Sem flexibilidade, sem diálogo, sem conversa, sem. Embora eu imagino que você já deva ter tentado um pouco mais de conversa e diálogo, ainda não conseguiu, sabe? Mas pensar um pouco mais em alternativas mesmo, sabe? Algumas ferramentas da própria disciplina positiva, aquelas rodas tem umas rodas de como resolver na hora da raiva, vou respirar, sabe? Que você, tipo uma roleta, né? Que a criança gira. Agora eu vou respirar, agora eu vou conversar, agora eu vou. Talvez ter alguma coisa lúdica, alguma coisa até física, material, né? Para que vocês possam evoluir nesta relação, né? E não simplesmente sair da relação, fugir, entre aspas, né? Da questão
com o distanciamento, sabe? Eu acho que talvez haja esperança, né? E aí é o melhor dos mundos, né? Aí é o melhor dos mundos. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Outro ponto que eu acho que é legal a gente ter em mente é que você trouxe a questão do confronto físico jocoso, né, de brincadeira, como uma questão cultural. Ficou parecendo para mim que não são só os seus vizinhos que fazem isso. Me pareceu que você enxerga isso como algo cultural. E aí é uma outra questão importante para a gente ter em mente. Eu escolhi morar em outra cultura, né? E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Sim. Vou reagir a isso Vou o tempo embora. todo, vou embora, vou sofrer com isso, não vou deixar meus filhos entrarem nisso, depois, quando eles crescerem, como é que eles vão se inteirar, se relacionar nesse ambiente que os outros estão preparados para a luta, já que estão treinando desde pequeno. Então, eu acho que são questões para se avaliar. E eu acho que as mudanças, elas são tão maravilhosas por isso, porque elas nos abrem a mente, elas nos convidam a uma abertura de mente, de pensar se realmente aquilo que eu sempre achei o melhor é mesmo o melhor? Será que não tem um jeito mais interessante? Ou será que não vale a pena ceder? Não é mais inteligente entrar na onda do que ficar lutando contra nadando contra a corrente o tempo todo que estiver aqui? Até que ponto eu vou entrar na onda, até que ponto não? Porque também entrar não significa virar do 8 para o 80. Eu posso entrar um pouco, eu posso, sabe? Esse é o ponto. A gente não tem só duas opções na vida, sabe? Então, por exemplo, quando meu marido olha para o meu filho apanhando lá, o menino enchendo o saco, fazendo bullying com ele fala, tem que bater, eu sou contra. Eu sou contra, mas, pô, eu estou assistindo um negócio que não está legal. O marido está achando que tem que bater. Já falei algumas vezes dessa situação aqui, né? E por fim, bateu e melhorou pra caramba. Então, agora eu sou a favor de bater? Não, eu continuo contra. Mas eu cedi até um certo ponto, até um pouco, até um. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu continuo contra bater. Mas nesse caso, parece que foi a melhor saída. Eu tinha tentado várias soluções nobres. Eu quase nunca me declaro nada, por causa desses extremos, por causa desses excessos. E eu acho que a vida que vale a pena ser vivida, a vida que Jesus fala em abundância, não está nos extremos, está no equilíbrio, está no caminho do meio, sabe? E para a gente ter opções, já nos diz a PNL, né? A programação neurolinguística. Para eu ter equilíbrio, eu tenho que ter mais que. A PNL diz assim: se eu tenho só uma opção, eu posso ter um problema. Se eu só tenho duas opções diante da mesma situação, eu vivo a vida em dilemas, que é o que você está agora, né? Se eu tenho três ou mais opções de comportamento diante da mesma opção, da mesma situação, aí eu tenho liberdade. Sim. Aí eu tenho flexibilidade, aí eu tenho possibilidade de equilíbrio, aí eu tenho caminho do meio. Duas opções, eu não tenho caminho do meio. Eu só tenho caminho do meio em três ou mais opções. Percebe? Então, eu acho que é realmente refletir um pouco sobre isso, né? Não quero te entregar nenhuma solução assim, ai, vai lá, conversa com eles, faz mesa da paz, tudo, porque você já sabe. Talvez Sim. sejam as opções que você vai usar depois de fazer sentido para você essa conversa de ideias. Eu acho que é o primeiro que a gente precisa ter, que é o que eu estou querendo te trazer aqui. O que Sim. você acha? Faz sentido? Total, acho. Eu nunca tinha parado para pensar em nenhuma das duas coisas, que teria mais opções e que é a cultura que eu tô agora, né? Então, são duas reflexões super importantes. Ô, Isaí, mas isso que eu falo para ele, assim, né? Eu vou revisar também, mas isso que eu falo para ele, assim, dele tomar cuidado quando a pessoa bate, que a gente não pode ficar perto de quem maltrata a gente, de quem faz a gente sofrer. Isso também entra na lista das revisões, assim, já que estamos numa cultura que não necessariamente isso significa desafeto. É. Até que ponto, né? Até que ponto? Olha, se você olhar os filhotes de felinos, todos brincam de brigar. Os filhotes de felinos todos brincam de brigar, Sim, né? E é uma brincadeira.
E faz parte do desenvolvimento. Então, assim, até que ponto, né, isso é nocivo? Até que ponto isso é bom? Então, você vai avaliando. E a criança, ela vai te dando sinais de que está Sim, saudável ou não, de que está ok ou não, sabe? Então, você pode ter até um certo ponto de ok e, opa, aqui não, sabe? Aqui não foi legal, aqui não, passou, ver entende? qual é o limite dele, né, não o meu limite É, moral. porque às Uhum. vezes tá tudo bem com ele, tá lá, Sim, tá ok, tá brincando, tá, sabe? Dependendo do temperamento dele, ele entra nisso, né? E sabe, quando a gente tira da criança toda a possibilidade de se defender, sai de perto, mas nunca dá uma de volta, às vezes nosso filho está sendo programado para receber abuso. sim, Porque às vezes ele não pode sair de perto, é sala de aula, às vezes sabe? E a gente sabe bem, gente, que numa relação não existe só abuso físico, né? Se a gente tira da criança, que é mais instintiva, mais, né, essa possibilidade desse posicionamento, é perigoso, sabe? Então, é um limiar, né? Umas linhas tênues que a gente vai transitando ali, mas cuidado com os extremos. A gente não aceita bater, né? Bater é certo ou errado? Depende. Sai dessa dualidade de certo e errado, entendeu? Vamos avaliar. Isso tem a ver com os meus valores? Isso fere algum valor? Tá. E agora, nessa nova cultura, quais são os valores dessa cultura? Aí você vai, né? Porque os nossos valores, eles são, a hierarquia deles, principalmente, ela é um pouco mais móvel quando a gente está consciente. sim. Né? A gente pode valorizar muito uma casa limpa e arrumada. Depois que eu tenho filho, eu valorizo mais o desenvolvimento e a felicidade da minha criança do que a casa limpa e arrumada, pelo menos por 10 anos. Depois eu revejo, sabe? E a gente vai indo assim, que a gente vai dando uma flexibilizada, sabe? A rigidez é violenta, mesmo que seja para paz. Sim. Vou repetir essa parte, hein? A rigidez é violenta, mesmo que seja para paz. É, não tinha pensado nisso, mas super. Obrigada, Então, Isa. fica com essa de dever de casa, assim, de faz essa reflexão, pega realmente um caderno, busca mais opções e vamos ver onde a gente Uhum. chega com isso. Eu acho que é mais flexibilizar e ir ajustando os pontos do que uma coisa muito drástica, sabe? Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão, o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido para você e que você realmente aprofunde inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, @isa.minatel e o canal no YouTube, youtube.com/isaminatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo para sermos pais e mães sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, porque aqui você já sabe, o papo é sem limites.